E vamos lá, continuar mais uma parte do capítulo de ideais do livro do ego. E já vamos começar assim, ó. Daquele jeito. Parece-me que os seres humanos sentem que ser apenas eles mesmos não é suficiente, porque a maioria das pessoas tem tanta compulsão para alcançar o poder e o prestígio, e assim por diante, em vez de apenas serem simples seres humanos. É uma questão complicada. Ela tem dois lados, e ambos precisam ser compreendidos. Primeiro, o homem nunca foi aceito como ele é pelos pais, pelos professores, pelos vizinhos, pela sociedade. Todo mundo estava tentando melhorá-lo, torná-lo melhor. Todo mundo apontou falhas, equívocos, erros, pontos fracos, fragilidades a que todo ser humano está sujeito. Ninguém enfatizou sua beleza, ninguém ressaltou sua inteligência, ninguém destacou sua grandeza. Sendo assim, acaba numa condição, sendo imposta uma condição de que só o fato de estar vivo não é o suficiente, né? O que é meio estranho, porque já deveria ser algo para ser exaltado, ser celebrado, né? Mas o que é focado ao longo da vida é o que esse ser humano, o que esse ser pode ser ao longo da vida. O que ele pode ser no futuro. Quanto prestígio ele vai alcançar, que patamar ele vai chegar na vida. E isso acaba deixando toda aquela ideia, né, de olhar para si, de se distanciar do ego mais distante, mais longe de alcançar essa ideia, né? Tudo na base do que pode ser, sem enfatizar, né? As coisas boas que cada pessoa pode ter. Enfatizar e celebrar a individualidade daquela pessoa. Não somos iguais. Longe disso. E ainda bem, né? Somos diferentes. Cada um é da sua maneira. Só que no momento que todo o meio, todo o sistema tenta te colocar num padrão, essas individualidades são podadas, né? Mas vamos continuar. O condicionamento constante contra o homem criou nele esta ideia. Não sou suficiente como sou. Falta alguma coisa. E tenho de estar em algum outro lugar, não aqui. Este não é o lugar em que eu deveria estar. Eu deveria estar em uma posição mais alta, mais poderosa, mais dominante, mais respeitada, mais conhecida. Essa é a metade da história, que é feia, que não deveria existir. Isso pode ser simplesmente removido se as pessoas forem um pouco mais inteligentes no modo de ser como mães, como pais, como professores. Não se deve arruinar a criança. A criança tem que ser ajudada no desenvolvimento de sua autoestima e na aceitação de si mesma. No entanto, a segunda parte é de imensa importância. Mesmo que todos esses condicionamentos sejam removidos, processo pelo qual a pessoa é desprogramada e todas essas ideias são extraídas de sua mente, ela ainda vai sentir que não é suficiente. Mas essa vai ser uma experiência totalmente diferente. As palavras vão ser as mesmas, mas as experiências serão diferentes. A pessoa não é suficiente porque pode ser mais. Não vai mais ser uma questão de tornar-se famosa, respeitável, poderosa, rica. Essa não vai ser sua preocupação, de jeito nenhum. Sua preocupação será que seu ser é apenas uma somente. Com o nascimento, a pessoa não nasce como uma árvore, e sim apenas como uma semente. E, como tal, ela tem que crescer até o ponto em que venha a florescer, e esse florescimento será seu contentamento, sua satisfação.
Esse florescimento não tem nada a ver com poder, nada a ver com dinheiro, nada a ver com política. Tem algo a ver com a pessoa, pois é um progresso individual. E para isso, os outros condicionamentos são um obstáculo, são uma distração, são um emprego errado de um desejo natural para o crescimento. Toda criança nasce para crescer e se tornar um ser humano de pleno direito, com amor, compaixão e serenidade. Ela tem de se tornar uma celebração em si mesma. Não é uma questão de competição, nem mesmo de comparação. Mas o primeiro condicionamento feio distrai as pessoas, porque a vontade de crescer, a vontade de ser mais, o desejo de expandir são usados pela sociedade, pelos interesses estabelecidos. Eles desviam, eles enchem a mente das pessoas de modo que elas passam a achar que essa ânsia é por ter mais dinheiro, que esse desejo significa estar no topo em todos os sentidos, seja na educação ou na política. Onde quer que as pessoas estejam, elas tendem a estar no topo. E se for menos do que isso, elas vão achar que não estão indo bem e vão sentir profundo complexo de inferioridade. Todo esse condicionamento produz complexo de inferioridade, porque quer que a pessoa seja superior e que esteja acima dos outros. Ensina-lhe a competição, a comparação, ensina-lhe a violência, a luta, ensina-lhe que o meio não importa, que o que importa é o fim, ou seja, o sucesso é o objetivo. E isso pode ser feito facilmente, porque a criança já nasce com um anseio de crescer, com um desejo de estar em outro lugar. Uma semente tem de viajar muito para se transformar em flores. É uma peregrinação, o anseio é belo e é dado pela própria natureza. Porém, a sociedade até agora tem sido muito astuta, pois transforma, desvia, afasta os instintos naturais das pessoas em prol de alguma utilidade social. Esses dois são os lados que dão às pessoas a sensação de que, onde quer que estejam, alguma coisa está faltando, de que elas têm que ganhar algo, alcançar algo, tornar-se empreendedoras, alpinistas sociais. Agora, a inteligência necessária para deixar claro qual é o seu anseio natural e qual é o condicionamento social. É preciso cortar o condicionamento social, pois é tudo lixo, de modo que a natureza permaneça pura, despoluída. E a natureza é sempre individualista. Uma pessoa vai crescer, irá desabrochar e pode dar rosas. Outra pode crescer e dar cravos. A primeira não é superior pelo fato de dar rosas, assim como a segunda não é inferior pelo fato de dar cravos. Ambas floresceram, e é o que importa. E esse florescimento dá profunda satisfação. Toda frustração e toda tensão desaparece, e prevalece uma paz profunda, que é a paz que transcende a compreensão. No entanto, primeiro é preciso cortar a porcaria social completamente, pois, do contrário, ela continuará distraindo as pessoas. E aí ele faz um adendo, uma comparação da questão da riqueza. Um homem pode ser rico, mas ele pode não ser abastado. A riqueza às vezes está mais no interior, né? E aí ele chega a citar uma história do Alexandre Meu Grande, de novo, da questão de uma lâmpada, né? Acesa, como se fosse uma lamparina, né? Na época, acesa. E é um mendigo, com a luz acesa dia e noite. E ele pergunta para o mendigo por que ele deixa, né, aquilo aceso dia e noite. E ele diz que ele está tentando procurar o homem de verdade, a essência dele, na verdade, né? Essa é a filosofia que ele quis trazer. E aí, nessa comparação, o Alexandre viu que todas as riquezas que ele tinha, né, tudo, comparado a um homem, era um mendigo que estava ali, só, né,
de forma serena, de forma tranquila, mantendo aquela luz acesa, ele viu que a riqueza não era o que ele imaginava. Ele cita: pela primeira vez senti que a riqueza é algo diferente de ter dinheiro. Eu vi um homem rico. E a riqueza desse homem não era material, mas era em espírito, na alma dele. A riqueza é a autenticidade, a sinceridade, a verdade da pessoa, o amor da pessoa, a criatividade, a sensibilidade, o estado meditativo da pessoa. Esta é a real riqueza do ser humano. A sociedade moveu a cabeça do homem em direção às coisas mundanas e ele esqueceu completamente que a sua cabeça foi movida. A questão é que o condicionamento não vai conseguir moldar tudo que tu pode ser. Tu pode até condicionar, né? Dizer para uma roseira para ela virar uma flor de lótus. Mas nem todo o adubo, todo o condicionamento que tu der para ela vai fazer ela gerar flores de lótus. Não faz parte dela, não está na essência dela. E essa é a questão. A riqueza, essa riqueza da alma, ela é parte da essência. Quanto mais próximo da tua verdade, do teu ser, mais tu vai fazer as coisas de uma forma mais leve, né? Mais fluida na tua vida. É o que te preenche, assim, te traz um sentimento de amor, de paz, de plenitude. Essa seria a riqueza total, talvez, né? Podemos dizer assim. E continuando, então. E é isso que está acontecendo com os seres humanos. As pessoas estão transformando suas mentes com as melhores intenções. Em uma sociedade melhor, com pessoas mais compreensivas, ninguém há de mudar ninguém. As pessoas vão ajudar umas às outras a serem elas mesmas, pois ser você mesmo é o que há de mais rico no mundo. Poder ser ela mesma dá à pessoa tudo o que ela precisa para sentir-se realizada, tudo o que pode fazer sua vida importante, significativa. Ser você mesmo e crescer com a natureza fará com que o seu destino se cumpra. Na verdadeira jornada da vida, a intuição é o único professor de cada um. Aí ele traz a questão da intuição, né? Que a parte do tuição ali, né? Significa ensino, instrução. Então, a instrução é dada pelos professores, ou seja, vem de fora. Agora, a intuição é dada pela própria natureza de cada um, ou seja, vem do interior do ser humano. O homem em seu próprio guia dentro de si. Com um pouco de coragem, o homem nunca vai sentir que é desprezível. Pode não se tornar o presidente de um país, pode não se tornar o primeiro-ministro, pode não se tornar um Henry Ford, e não há necessidade nenhuma disso. E aí ele fala num acontecimento em que, quando Lincoln, né, foi assumir como presidente, na hora do primeiro discurso dele, tinha uma certa resistência já do Senado por ele não vir de uma família nobre, né? Uma família de uma classe rica, vamos dizer assim. E aí, quando ele foi começar o discurso, um dos senadores: Senhor Lincoln, antes de começar, eu gostaria de lembrá-lo de que o senhor é filho de um sapateiro. Meio impactante, né? Já de largada. E aí o Lincoln resolveu responder: Fico muito grato que tenha me lembrado do meu pai, que está morto. Vou sempre me lembrar do seu conselho. Sei que não poderei jamais ser um presidente tão grande quanto o sapateiro que o meu pai foi. Todos do Senado ficaram em silêncio. E aí ele continuou:
Até onde eu sei, meu pai costumava fazer sapatos para sua família também. Se os seus sapatos estiverem apertando, ou se houver algum outro problema, embora eu não seja um grande sapateiro, como aprendi a arte com meu pai desde a infância, posso consertá-los. E o mesmo vale para qualquer um do Senado. Se o meu pai fez os seus sapatos e eles precisarem de qualquer correção, qualquer melhoria, estou sempre à disposição. Embora uma coisa seja certa, não consigo ser tão bom quanto meu pai. O toque dele era outro. E aí, obviamente, ele, né, chora um pouquinho ao lembrar do pai. E aí vem a questão. O que importa é que a pessoa goste do que faz e que ponha toda a sua energia nisso. Que não queira ser outra pessoa, que isso seja o que ela quer ser. Que concorde com a natureza que o papel que lhe foi dado para desempenhar esse drama seja o papel correto. Que ela não o troque nem mesmo com um presidente ou um imperador. Isso é a riqueza verdadeira. Isso é poder verdadeiro. Se todos os indivíduos crescem para ser o que são, será possível encontrar a Terra, como um todo, repleta de pessoas poderosas, com uma tremenda força, inteligência, compreensão e a satisfação e alegria de que chegaram em casa. E aí eu vou encerrando por aqui a segunda parte desse capítulo, que depois o próximo é: a palavra ideal é uma palavra suja para mim. Aí ele já vem meio forte depois. Mas fica a reflexão, né? Do que realmente faz a tua essência vibrar. Até que ponto algumas escolhas da tua vida foi com base no que queriam que tu fosse. As coisas que você fez foi porque as outras pessoas queriam que tu fizesse. Porque viram em ti um potencial de sucesso, de empreendedorismo, de não sei o que, e poder, dinheiro, tudo isso. Das coisas que faz, o que realmente faz tu vibrar, a tua essência vibrar. O que deixa você realmente rico, a sua essência rica. Reflitam. E voltamos em breve com a última parte desse capítulo. Gratidão por ter assistido até aqui e nos vemos em breve. Até mais.